Olá, meus queridões, tudo bem com vocês? Então vamos continuar nos passos de Jesus na nossa Semana Santa, né? Se preparando para a Páscoa, tá? E pensando na Páscoa. Hoje eu quero ler com vocês um texto de Mateus 21, 18, 19 e 20, tá? Que é uma continuação desses acontecimentos que nós temos visto, né? Depois que teve a purificação do templo, Jesus voltou para Betânia, pertinho de Jerusalém, onde ele estava hospedado. Aí no dia seguinte, de manhã, ele voltou para Jerusalém. E aconteceu isso daqui, ó. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou tão depressa? É até aqui. Muitas vezes eu li esse texto e eu não entendia por que Jesus, né, amaldiçoou a pobre da figueira, né? Só porque ela não tinha fruto, não tinha fruto agora, mas depois ela ia dar fruto, né? Tadinha, né? Será que Jesus ainda tá bravo com o que aconteceu no dia anterior, né? A purificação do templo, né? Onde ele derrubou as mesas, expulsou os cambistas, né? E eu simplesmente não entendia no que estava dizendo esse texto, mas se a gente estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre a natureza, sobre como funciona, né? A maturação de uma figueira e tudo faz sentido pra gente. Porque o que acontece com essa árvore, gente? O texto está dizendo que Jesus, aproximando-se, olhou para essa figueira e ela tinha folhas. Se você ler o mesmo texto, o texto correlato a esse que está lá em Marcos, dá para ver que ele notou de longe que ela tinha muitas folhas, ela estava com a folhagem completa. Só que quando ele chegou para pegar o fruto, não tinha fruto e ele ficou, e por isso que ele amaldiçoou ela. Por quê? É, quando o fruto, quando a figueira dá o fruto, ela não tá com a sua, vamos dizer assim, folhagem completa. Por quê? Na figueira, primeiro vem o fruto e depois a folha. É sempre assim, primeiro o fruto e depois a folha. Se Jesus olhou e já tinha folha, ele falou, certamente tem fruto. Só que foi lá e não tinha fruto. Então ele amaldiçoou ela secou e morreu aquela árvore, né? Mas, mesmo assim, poxa, só porque ela não tinha fruto, Jesus ele usou aquilo como um exemplo para os seus discípulos que estavam acompanhando ele, sobre o julgamento que há de vir no futuro. Por quê? De certa forma, aquela figueira, ela representava como era a sociedade judaica daquele tempo. Eles tinham aparência de ser frutíferos, mas não eram frutíferos. Eles tinham aparência de ser espirituais, mas não eram espirituais. Eles falavam de Deus, né? Eles liam a palavra de Deus, eles ensinavam a palavra de Deus, mas eles não viviam a palavra de Deus. Eles falavam, né, e se comportavam e eram vistos diante das pessoas como pessoas de Deus, mas o coração deles estava longe do Senhor, eles eram hipócritas. Eles viviam uma farsa, eles eram atores, como aquela árvore, vivia de aparências. Ela tinha a aparência de uma árvore frutífera, ela tinha a aparência de uma figueira saudável e frutífera, mas ela não tinha fruto nenhum. Assim era a galera daquela época, a sociedade judaica daquela época. Assim eram os líderes dos fariseus daquela época. Assim eram os líderes do templo, os sacerdotes daquela época. Eles viviam uma farsa, uma religiosidade falsa. Era aquilo que Jesus dizia, eles eram como sepulcros caiados, né? Então, Jesus amaldiçoou aquela figueira, mostrando aquilo que ele ia fazer, o julgamento que cairia sobre aquela liderança judaica, e o julgamento que vai cair sobre todas as pessoas que mostram ser uma coisa que realmente não são diante de Deus. Sabe, é muito fácil a gente, né, enganar as pessoas dentro da igreja, né? E ganhar até uma fama de, nossa, esse rapaz é especial, nossa, essa moça é espiritual, nossa, essas pessoas são diferentes, olha como ele se comporta, olha como ele louva a Deus, olha como ele adora ao Senhor, né? Olha como ele se dedica às coisas do Senhor, né? E tá tudo certo em se dedicar às coisas do Senhor e louvar e adorar e meditar na palavra, estudar a palavra. Meu, isso são coisas maravilhosas. Mas uma coisa é o que as pessoas veem, a outra coisa é o que Deus vê. E a gente tem que estar preocupado. O que Deus está vendo quando Ele olha para dentro do nosso coração, sabe? Ele está vendo frutos? Ou a gente vive de aparência? Sabe? É, quando a gente sai da igreja, a gente é a mesma pessoa que a gente está lá na igreja, demonstra diante de todos na igreja. As pessoas que convivem conosco na nossa casa, eles estão vendo a mesma pessoa que os irmãos estão vendo lá na igreja? Eles estão vendo o mesmo amor, eles estão vendo a mesma o caráter bondoso,
manso, perdoador, né? Elas estão vendo, né, a mesma pessoa gentil, a mesma pessoa bondosa, a mesma pessoa piedosa que a gente demonstra na igreja. As pessoas estão vendo isso fora porque Deus ele está vendo, sabe? E que a gente se preocupe cada vez mais em ser de verdade, sabe, gente? Ser de verdade. Eu falei ontem, né, a respeito da mulher samaritana. Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. E esses são os que adoram em espírito e em verdade. É importante a gente ser verdadeiro, ser inteiro. E quando a gente é falha, a gente vai pecar e a gente ser verdadeiro e transparente diante de Deus. Senhor, me ajuda a ser mais santo. Senhor, me ajuda a ser mais consagrado. Senhor, me ajuda a ser lá fora o que eu sou na igreja. Senhor, me ajuda a dar frutos que glorificam o teu nome. O que são esses frutos que glorificam o nome do Senhor? O que são esses frutos, né? O Senhor disse que a árvore ela é conhecida pelos frutos. O que são esses frutos? O fruto é a transformação do nosso caráter. Somos pessoas generosas, bondosas, somos pessoas que realmente amam o próximo, somos pessoas que têm empatia, que se compadecem pela dor do outro, que se levanta para ajudar, para estender a mão, que demonstram o amor à caridade cristã. Somos pessoas fáceis de lidar, pessoas que perdoam, pessoas que aceitam perdão. Somos pessoas. Isso é o fruto. Gente, somos pessoas que se consagram ao Senhor para viver em santidade, para viver uma vida digna, uma vida que honre ao Senhor. Esses são os frutos que Ele espera ver de nós. Então, que haverá o dia, chegará o dia em que todos nós seremos julgados pelo Senhor e que Ele encontre fruto em nós, que Ele encontre um bom fruto em nós, que Ele encontre frutos de justiça, que Ele encontre o fruto do Espírito Santo em nós. Amém? Deus abençoe sua vida, meu querido. Até o próximo.